A advogada ficou presa na neve, sem imaginar que se apaixonaria pelo mecânico que a ajudou. Não encosta no meu carro. Renata ergueu a mão, como se pudesse parar o homem que descia da caminhonete velha. Seus joelhos ardiam contra o asfalto molhado. O salto Louboutin estava quebrado. E a chuva congelante transformava seu blazer branco de grife em pano encharcado. O homem parou a 3 metros dela. Jeans surrado, jaqueta marrom gasta nos cotovelos, mãos sujas de graxa. Só vim ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Renata tentou se levantar, mas o salto quebrado a traiu. Ela caiu de volta ao lado do pneu furado, a dignidade escorrendo junto com a maquiagem. Eu já liguei para o guincho. Ele olhou ao redor da estrada vazia, cercada por névoa e pinheiros. Sinal de celular. Renata olhou para a tela preta do iPhone. Nada. A tempestade derrubou a torre. Ele apontou para a estrutura escura na montanha. O guincho não vai subir essa serra hoje, nem amanhã. O estômago de Renata despencou. 6 horas antes, ela comandava a sala de reuniões no 23º andar, como uma rainha em seu trono de couro. O tailleur branco era uma armadura, os saltos eram espadas, e cada palavra que saía de sua boca era uma ordem que ninguém questionava. O contrato está pronto? Dr. Tavares, seu chefe, tamborilava os dedos na mesa de mogno. A Tecvision não vai esperar. Imprimi ontem à noite, 3 cópias revisadas 2 vezes. Renata distribuiu as pastas com movimentos precisos. Vou fechar pessoalmente em Campos do Jordão amanhã. Marcelo, sentado à sua frente, sorriu. Aquele sorriso de cobra que ela conhecia bem. Eu posso ir com você, Renata. Estrada de serra, tempestade prevista, uma companhia seria útil. Obrigada, Marcelo, mas eu dirijo melhor sozinha. E sem você roubando meu crédito, ela pensou. Dr. Tavares se levantou. A reunião acabou. Um de vocês 2 vai se tornar sócio este ano. Quem fechar a Tecvision dá um passo gigante. Agora, ajoelhada na lama com um motor fumegante e um estranho a observando, aquele passo gigante parecia um precipício. Quanto você quer? Renata procurou a bolsa Prada no banco do passageiro. Eu pago o dobro do que cobra normalmente. Só preciso chegar em Campos do Jordão hoje. Hoje não vai dar. Você não entende. Renata sentiu a voz subir, o desespero vazando pelas rachaduras de seu controle. Eu tenho uma reunião amanhã de manhã. Uma reunião que vai definir minha carreira. Eu não posso perder. E eu não posso fazer seu carro andar com pensamento positivo. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela. De perto, Renata viu que ele era mais jovem do que pensara. Olhos escuros, cílios longos, uma pequena cicatriz no queixo. Deixa eu ver o motor? Renata se afastou quando ele passou por ela. O cheiro de óleo e sabonete barato. Ela abraçou o próprio corpo, tremendo. Ele levantou o capô, mexeu em coisas que Renata não entendia, fez sons pensativos. E então, ela não conseguiu esconder a ansiedade. É grave? Módulo de controle da transmissão. Queimou. Isso é ruim? Ele se virou, limpando as mãos em um pano que tirou do bolso. Seu carro não vai sair daqui sem uma peça nova. E essa peça precisa vir de São Paulo. São Paulo está a 3 horas daqui. 4 com a tempestade. E hoje é quinta à noite. A concessionária fecha às 6. Conseguir a peça, alguém subir até aqui, fazer a troca. Ele balançou a cabeça. 3 dias no mínimo. O mundo de Renata tremeu. 3 dias. Posso rebocar você até minha oficina em Gonçalves, 10 quilômetros daqui. Pedir a peça amanhã cedo. Gonçalves? Renata conhecia Campos do Jordão, Pindamonhangaba, até Santo Antônio do Pinhal. Mas Gonçalves? Onde fica isso? Cidade pequena, 1000 habitantes, talvez. Ele estendeu a mão. Diego Ferreira. Renata olhou para a mão suja de graxa, depois para seu carro de R$200 mil atolado na lama, depois para a estrada vazia sumindo na névoa. Não tinha escolha. Ela apertou a mão dele, sentindo a aspereza de calos que nunca tivera. Renata Albuquerque. Prazer, doutora Renata. Ele sorriu e pela primeira vez ela notou que era um sorriso gentil. Vou buscar o cabo de reboque. Enquanto ele voltava para a caminhonete, Renata pegou o celular sem sinal e abriu a última mensagem de Marcelo. Boa sorte na estrada, torço por você. Ela fechou os olhos. 20 minutos depois, seu SUV estava preso à traseira da Saveiro branca e suja.
Renata no banco do passageiro da caminhonete, tremendo com o aquecedor quebrado, vendo sua vida cair pela janela embaçada. Diego ligou o rádio. Música sertaneja. Você não tem medo? As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. De me ajudar? Uma desconhecida? Ele olhou para ela de relance, aqueles olhos escuros impossíveis de ler. Deveria ter? Renata não respondeu. Ela observou o reflexo dele no retrovisor lateral, enquanto a caminhonete descia a serra devagar, rebocando tudo que ela possuía de valor. Seu carro, sua reunião, sua sociedade, sua vida inteira nas mãos de um estranho que cheirava a óleo de motor, e pela primeira vez em 10 anos, Renata Albuquerque não tinha absolutamente nenhum controle sobre o que aconteceria a seguir. Gonçalves não era uma cidade, era uma acusação. Casas simples espalhadas pela serra, ruas de paralelepípedo, uma praça com coreto antigo. 3.000 almas, não 1.000. Mas para Renata poderia ser outro planeta. A oficina de Diego ficava na entrada da cidade, um galpão de metal com telhado de zinco, ferramentas penduradas em ganchos, cheiro forte de óleo queimado. Ele estacionou a caminhonete e desceu. Vou olhar com calma agora, pode entrar, tem café quente. Renata saiu também, os pés doendo nos sapatos molhados. Ela olhou ao redor. Montanhas escuras, névoa baixa, silêncio que machucava os ouvidos. Nenhum prédio, nenhum semáforo, nenhuma civilização. Quanto tempo você disse? Diego já estava com a cabeça dentro do motor do SUV. Deixa eu confirmar o problema primeiro. 15 minutos se arrastaram como horas. Renata bebeu o café aguado de uma caneca velha, os dedos tremendo. O celular continuava morto. O relógio marcava 8:30 da noite. Confirmado. Diego limpou as mãos naquele pano imundo. Módulo queimou. Preciso encomendar da concessionária em São Paulo. Hoje? Fechou às 6. Ele olhou para o calendário na parede. E amanhã é sexta. Se eu ligar de manhã cedo, talvez eles despachem no fim do dia. Chega aqui sábado à tarde, com sorte, mas tem o feriado. O coração de Renata parou. Que feriado? Segunda é feriado municipal em São Paulo. A concessionária não abre. Então a peça só chega terça. Ele fez as contas nos dedos. Mais um dia para instalar e testar. 4 dias, total. 4 dias. Renata repetiu as palavras como se fossem em outro idioma. Eu não tenho 4 dias. Eu não tenho 4 horas. Sinto muito. Sinto muito? Ela jogou a caneca na pia, o café respingou na parede. Minha reunião é amanhã de manhã. Amanhã. Você entende o que isso significa? Diego não respondeu. Ele apenas a observou com aquela calma irritante. Eu trabalhei 3 anos por essa reunião. 3 anos sem férias, sem finais de semana, sem vida. E agora... A voz de Renata rachou. Ela virou de costas, não ia chorar na frente dele. Você não entende nada. A Beatriz tem quartos na pousada dela. É limpo, café da manhã incluso. Eu não vou ficar em pousada nenhuma. Eu vou alugar um carro e... Locadora fecha às 8. E amanhã não tem carro disponível, época de turismo. Renata puxou o celular. Uma barrinha de sinal apareceu, desapareceu, voltou. Ela discou antes de perder de novo. Doutor Tavares? Sou eu, Renata, sim, eu sei que horas são, mas... A linha chiou. Meu carro quebrou. Estou presa em... Não importa onde. A reunião amanhã eu não vou conseguir. A voz dele cortou qualquer esperança. Fria, dura, decepcionada. A Tecvision não espera, Renata. Você sabe disso. Eu sei, mas são circunstâncias excepcionais. Se eu puder remarcar para a segunda... Segunda é feriado. Terça eles já estarão em negociações com a concorrência. Silêncio pesado. O Marcelo se ofereceu para ir no seu lugar. As unhas de Renata cravaram na palma da mão. Marcelo? Ele está saindo de São Paulo agora. Deve chegar em Campos antes da meia-noite. Mas esse é meu contrato, meu cliente. Eu preparei tudo. E onde você está, Renata? A pergunta caiu como guilhotina. Ela olhou ao redor. Galpão sujo. Ferramentas velhas. Diego fingindo não ouvir. Eu vou dar um jeito. Eu sempre dou. Espero que sim. Dr. Tavares desligou. Renata ficou parada, o telefone morto na mão. O mundo desmoronando em câmera lenta. Doutora Renata? A voz de Diego era suave. A pousada fica a 5 minutos. Posso levar você?
Ela queria gritar, queria chutar alguma coisa, queria acordar em seu apartamento em Moema e descobrir que isso era só pesadelo. Mas ela só conseguiu sussurrar. Tudo bem. A pousada Recanto da Serra tinha flores nas janelas e cheiro de pão. Uma mulher de 40 e poucos anos abriu a porta, o cabelo preso em rabo de cavalo, avental manchado de farinha. Diegão! Quanto tempo! Ela o abraçou, depois olhou para Renata. E quem é a moça? Beatriz, essa é a doutora Renata. Carro quebrou na estrada. Ela vai precisar de um quarto por alguns dias. O sorriso de Beatriz vacilou por um segundo. Algo passou em seus olhos. Uma avaliação rápida da cabeça aos pés de Renata. O blazer caro molhado, os sapatos de grife lamacentos, o olhar perdido de quem não pertencia ali. Claro, tenho um quarto vago no segundo andar. Ela se afastou da porta. Entre. A pousada era simples, limpa, mas simples. Paredes de madeira, móveis antigos, cortinas floridas. Renata viu 2 adolescentes na cozinha, gêmeos pelo jeito, que olharam para ela com curiosidade mal disfarçada. Pedro, Ana, digam oi para a doutora Renata. Oi? Disseram juntos, depois voltaram para os celulares. Beatriz levou Renata até o quarto. Cama de casal com colcha de retalhos, criado mudo com abajur de crochê, janela com vista para a rua vazia. Banheiro compartilhado no fim do corredor. Café às 7. Jantar está incluso se quiser descer. Obrigada. Renata largou a bolsa na cama. Você tem roupas que eu possa emprestar? Beatriz olhou para o blazer encharcado. Você é mais ou menos do meu tamanho. Vou separar algumas coisas. Quando ficou sozinha, Renata tirou os sapatos. Bolhas nos 2 pés. Ela sentou na cama e o colchão afundou com um rangido. A tela do celular acendeu. Mensagem de Marcelo. Acabei de chegar em Campos. A estrada estava tranquila. Reunião confirmada para amanhã às 10 horas. Vou dar meu melhor. Renata jogou o telefone longe. Uma batida na porta. Beatriz entrou com uma pilha de roupas. Calça jeans, 2 blusas de algodão, um moletom gasto. É o que tenho. Espero que sirva. Obrigada. Beatriz não saiu. Ela ficou ali, os braços cruzados. Diego é meu irmão caçula. Ah, ele tem bom coração. Gosta de ajudar. Pausa. Mas já sofreu o suficiente com gente de fora que aparece, fica um tempo e vai embora quando lembra que tem vida em outro lugar. Renata encontrou os olhos dela, frieza educada. Eu só preciso do quarto. Não vou incomodar ninguém. Ótimo. Beatriz sorriu, mas não chegou aos olhos. Jantar em 20 minutos, se mudar de ideia. Renata tomou banho no banheiro minúsculo, vestiu o jeans largo e a blusa que cheirava a amaciante barato. Ela evitou o espelho. Não queria ver quem estava olhando de volta. O jantar foi tortura silenciosa. Arroz, feijão, bife acebolado. Pedro e Ana conversavam sobre escola. Beatriz servia comida com eficiência mecânica. 2 hóspedes idosos comentavam sobre a trilha que fariam amanhã. Ninguém perguntou nada para Renata. Ela era a intrusa, a paulistana perdida, a mulher com roupa emprestada sentada à mesa alheia. Ela subiu para o quarto às 9. Tentou trabalhar no laptop, mas não tinha Wi-Fi decente. Tentou ler as cláusulas do contrato que Marcelo fecharia no lugar dela, mas as letras dançavam. Às 10 da noite, ela desistiu de dormir. Da janela, ela via a oficina de Diego. Luz acesa. Ele ainda estava lá, curvado sobre o motor de algum carro, os movimentos precisos e cuidadosos. Renata observou por 5 minutos. 10, 15. Havia algo hipnótico naquela dedicação, na forma como ele limpava cada peça, checava cada conexão, como se aquele motor importasse, como se aquele trabalho tivesse valor. Ele levantou a cabeça, como se sentisse o peso do olhar dela. Seus olhos encontraram a janela iluminada. Renata recuou, o coração disparado sem motivo. Ela fechou a cortina, apagou a luz, deitou na cama estranha. Amanhã Marcelo fecharia o contrato dela. Dr. Tavares escolheria o novo sócio, e ela estaria aqui, nesse fim de mundo, vestindo roupas emprestadas e dependendo da caridade de estranhos. A última coisa que Renata pensou antes de finalmente dormir foi: como minha vida desmoronou tão rápido. Renata acordou com o cheiro de café e o som de galos cantando. Galos. Ela olhou para o teto de madeira desorientada.
Por 3 segundos não sabia onde estava. Depois a memória voltou como murro no estômago. Gonçalves, a oficina. 4 dias presa aqui. O celular mostrava 6h30. 17 mensagens. A primeira era de Marcelo, das 11 da noite. Reunião foi excelente. O cliente adorou a apresentação. Acho que fechamos. Renata deletou sem ler o resto. Ela desceu para o café da manhã vestindo a calça jeans emprestada e uma blusa azul de Beatriz. A sala de jantar tinha 4 mesas, todas vazias, exceto pela dos idosos. Bom dia, querida, a senhora acenou. Primeira vez em Gonçalves? Sim. Renata se serviu de café preto, pegou um pão de queijo. Não vou ficar muito tempo. Pena. É uma cidade linda. Você devia conhecer as cachoeiras. Renata sorriu educadamente e subiu de volta para o quarto. Trabalhar. Ela precisava trabalhar. Abriu o laptop e conectou no Wi-Fi fraco. 23 e-mails, todos sobre casos que agora eram de outras pessoas. Marcelo já estava assumindo seus clientes, realocando responsabilidades. Ela começou a digitar uma resposta, mas o Wi-Fi caiu. Tentou de novo. Caiu. De novo. Caiu. Droga! Ela fechou o laptop com força. Silêncio. Aquele silêncio sufocante de lugar pequeno. Nenhum ruído de trânsito, nenhuma sirene, nenhum sinal de vida humana além do canto dos pássaros. Renata olhou pela janela. A rua vazia. A oficina de Diego. As montanhas ao fundo. Ela não aguentava mais aquelas 4 paredes. A cidade de dia era diferente. Luz do sol filtrada pela névoa. Casas coloridas subindo a encosta. Uma igrejinha branca no alto da praça. Velhinhos sentados em bancos conversando. Crianças indo para a escola. Todo mundo olhava para Renata. A forasteira. A moça da pousada da Bia. Ela passou pela padaria, pelo mercadinho, pela loja de artesanato. Tudo fechado ou quase vazio. Nada para fazer. Nenhum lugar para ir. A oficina de Diego tinha movimento. 2 carros estacionados, um deles em cima do elevador. Renata ficou do outro lado da rua, observando. Diego estava embaixo de uma picape, só as pernas aparecendo. Ele rolou para fora, o rosto manchado de graxa, conversando com o dono do carro. O problema é no diferencial, seu Joaquim. Precisa trocar o óleo e fazer uma revisão completa. Se não fizer agora, vai piorar. E quanto fica? Diego fez as contas em um caderno velho. R$300 com a mão de obra. O homem suspirou. Dinheiro curto, Diego, tem como parcelar? 2 pagamentos. Mas só se você prometer parar de dirigir em estrada de terra sem trocar o óleo. Eles riram. Apertaram as mãos. Renata observou a cena com estranheza. Em São Paulo, mecânicos eram caros, distantes, sempre tentando empurrar serviços desnecessários. Diego tratava aquele homem como amigo. Uma mulher de uns 30 anos chegou com um menino de uns 12. Professor Diego, a gente pode usar a mesa dos fundos? Claro, dona Marta, deixei os livros lá. Livros? Renata pensou em voz alta. Diego olhou para cima, notando-a pela primeira vez. Ele sorriu, pegou um pano para limpar as mãos. Doutora Renata, dormiu bem? Não. Ela cruzou a rua. Professor, dou aula de matemática e física aos sábados. Para quem não tem dinheiro para pagar cursinho. Ele acenou para o menino. O Lucas vai prestar IFSP ano que vem. Bom aluno. O menino corou. Entrou correndo na oficina. Renata piscou. Você dá aula? De graça? Alguém me ajudou quando eu precisava. Agora eu posso ajudar. Diego voltou para baixo da picape. Seu carro deve chegar terça, como eu disse. Consegui encomendar a peça ontem. Terça, Renata repetiu, o estômago apertado. Mais 4 dias. 4 dias não é tanto tempo. É uma vida inteira. As palavras saíram amargas. Diego rolou para fora de novo, estudando o rosto dela. Quer entrar? Tenho café de verdade lá dentro. A oficina era surpreendentemente organizada. Ferramentas em ordem, peças catalogadas, uma estante com manuais técnicos e livros, romances, biografias, até poesia. Machado de Assis? Renata pegou um exemplar gasto de Dom Casmurro. Você lê? Eu leio contratos. Ela devolveu o livro. Não sobra tempo para literatura. Diego preparou café em uma cafeteira velha, encheu 2 canecas. Ele se sentou em um banquinho, indicou outro para Renata. Como você acabou mecânico?
A pergunta saiu antes dela pensar. Você parece... Não sei. Diferente. Ele riu. Diferente de quê? De um mecânico. E como um mecânico deveria ser? Renata sentiu o rosto esquentar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estudei engenharia mecânica. USP, São Paulo. Ele tomou um gole de café, os olhos fixos nela. 5 anos quebrando a cabeça com cálculo e termodinâmica. Me formei. Fui trabalhar na Bosch. Salário bom, plano de carreira, carro da empresa. O mundo de Renata inclinou. Você trabalhava na Bosch? Por 5 anos. Projeto de sistemas automotivos. Viajava para a Alemanha 2 vezes por ano. Ele sorriu do espanto no rosto dela. Eu era bom, muito bom. Até que meu pai teve um AVC. Sinto muito. Foi há 8 anos. Ele sobreviveu, mas ficou debilitado. Alguém precisava cuidar dele, da oficina que ele tinha aqui. Minha irmã estava criando os gêmeos sozinha depois que o marido dela morreu. Eu era o único livre. Diego girou a caneca nas mãos. Pedi demissão, voltei para Gonçalves. Temporariamente, eu pensava. Mas você ficou. Eu fiquei. Ele olhou ao redor para a oficina que agora era sua. No começo foi difícil. Eu tinha uma namorada em São Paulo. A gente ficou junto à distância por 2 anos. Ela vinha nos fins de semana, a gente fazia planos. O que aconteceu? Ela não conseguiu. Campos do Jordão era o máximo que ela aguentava de interior. Gonçalves era pequeno demais, longe demais, sem oportunidades demais. Diego encolheu os ombros. Laura me deu um ultimato. São Paulo ou ela. Eu escolhi ficar. Por quê? Renata não conseguiu esconder a incredulidade. Você jogou fora a carreira, o relacionamento, tudo? Eu não joguei fora. Eu escolhi algo diferente. Ele a encarou. Sabe quantos carros eu conserto por semana? 15, 20. Não é só Gonçalves. Vem de Campos do Jordão, Sapucaí Mirim, até turistas de São Paulo. E eu conheço cada cliente pelo nome. Sei da vida deles, dos problemas deles. Quando o seu Joaquim não consegue pagar, eu parcelo, porque sei que ele é honesto e está desempregado. Mas você ganhava mais na Bosch. Ganhava. Diego se levantou, voltou para baixo da picape. A voz dele saiu abafada. Mas eu não vivia. Eu sobrevivia. Acordava às 6, voltava às 10 da noite. Fim de semana respondendo e-mail. Férias canceladas porque tinha deadline. Eu não via minha família, não conhecia meus vizinhos. Eu era só uma engrenagem. Renata ficou quieta. As palavras dele ecoavam coisas que ela mesma pensava às 3 da madrugada, quando o apartamento vazio gritava solidão. E agora? Ela perguntou baixinho. Você é feliz? Diego rolou para fora, o rosto sério. Eu acordo quando o sol nasce. Trabalho com as mãos, ajudo pessoas. Aos sábados eu ensino o Lucas a entender física e vejo os olhos dele brilharem quando entende uma fórmula. À noite, eu janto com minha família. Ele limpou a graxa das mãos. Eu durmo em paz. Isso é felicidade, doutora Renata. O silêncio entre eles era pesado de verdades não ditas. E você? Diego perguntou, virando a pergunta como espelho. Por que você virou advogada? A resposta deveria ser fácil. Renata abriu a boca e não conseguiu responder. Por quê? Para ganhar dinheiro? Para impressionar alguém? Para provar algo? Ela se levantou rápido, a caneca quase caindo. Preciso ir. Obrigada pelo café. Doutora Renata? Mas ela já estava saindo, praticamente correndo. Na rua, ela encostou na parede de uma casa, o coração disparado. Por que eu virei advogada? 10 anos de faculdade, estágio, escritório. 10 anos sem parar, sem questionar, sem olhar para os lados. Sempre em frente, sempre subindo, sempre conquistando. Mas conquistando o quê? Uma sociedade que Marcelo estava roubando. Um apartamento vazio. Um celular cheio de contatos de trabalho e nenhum amigo de verdade. Renata olhou para a praça de Gonçalves. A igrejinha branca, as crianças brincando, os velhinhos conversando. Diego escolheu isso. Essa vida simples, essa paz impossível. E Renata percebeu com o horror crescente que ela nunca tinha escolhido nada. Ela só tinha corrido, fugido, escalado. Para onde? Para quê? Ela não sabia a resposta, e isso a apavorava mais do que qualquer carro quebrado jamais poderia. Renata passou o sábado inteiro evitando a oficina. Ela caminhou até a praça 3 vezes, leu e-mails antigos no celular,
Tentou trabalhar com o Wi-Fi instável. Almoçou sozinha no quarto, ignorando o convite de Beatriz para descer. A pergunta de Diego ecoava na cabeça dela como sino quebrado. Por que você virou advogada? Às 3 da tarde, uma batida na porta. Doutora Renata? A voz de Diego do outro lado. Eu sei que você está aí. Ela abriu a porta uma fresta. Estou ocupada. Mentirosa. Ele sorriu. Você está se escondendo. E eu vim te resgatar. Resgatar? Você não pode ficar 4 dias presa nesse quarto, vamos. Te mostro uma coisa. Renata deveria recusar. Deveria fechar a porta e voltar para o laptop inútil e o Wi-Fi que não funcionava. Mas ela pegou o moletom emprestado e desceu as escadas. A caminhonete velha chacoalhou pela estrada de terra. Diego dirigia com uma mão no volante, a outra no vidro aberto, o vento bagunçando seu cabelo. Para onde estamos indo? Cachoeira dos Amores, 15 minutos daqui. Eu não tenho roupa para trilha. Você tem tênis? Renata olhou para os All-Star brancos que Beatriz emprestara. Isso conta? Conta. A trilha começava onde a estrada terminava. Uma placa de madeira apodrecida indicava Cachoeira dos Amores, 2 km. Diego começou a andar, e Renata o seguiu. A mata fechada engolia o sol. Raízes retorcidas, pedras escorregadias, o som de água crescendo a cada passo. O ar cheirava a terra molhada e folhas decompostas. Por que o nome? Renata perguntou já sem fôlego. Lenda local. Dizem que quem bebe da água da cachoeira encontra o amor verdadeiro. Diego olhou para trás, sorrindo. Besteira, claro, mas turistas adoram. Você acredita em amor verdadeiro? A pergunta parou Diego no meio do caminho. Ele se virou, estudando o rosto dela. Eu acreditava. E agora? Agora eu acredito em escolhas. Amor é escolher ficar, mesmo quando fica difícil. Ele recomeçou a andar. Laura não escolheu. Então talvez não fosse amor verdadeiro. Era só conveniente. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 3 anos no total. 1 ano em São Paulo. 2 à distância. Diego pulou sobre um tronco caído. Ela vinha aos fins de semana. No começo era bom. Romântico até. Mas aos poucos ela começou a reclamar. Da estrada, da cidade, da falta de coisas para fazer. Ela queria shopping, restaurantes, eventos. Gonçalves tem uma padaria e 2 bares. Renata imaginou a cena. A namorada sofisticada em cidade do interior, contando os minutos para voltar. E você nunca pensou em voltar por ela? Pensei. Diego parou de novo, mas dessa vez não se virou. Todo dia no começo. Eu ficava acordado à noite imaginando se eu tinha feito a escolha errada. Se meu pai ficaria bem com uma enfermeira. Se Beatriz conseguiria sozinha. Se minha carreira estava morrendo enquanto eu consertava Fusca velho. O que mudou? Meu pai melhorou. Beatriz ficou mais forte. E eu percebi que não queria voltar. Ele finalmente olhou para ela. Não era por falta de opção, doutora Renata. Era porque eu tinha escolhido uma vida diferente. Laura não conseguiu aceitar isso. Ela te chamou de louco? Diego riu, amargo. Pior, ela disse que eu estava desperdiçando meu potencial. Que eu era egoísta. Que estava jogando fora tudo que construímos. A raiva pegou Renata de surpresa. Ela estava errada. Estava. Você não desperdiçou nada. Você construiu algo real. As palavras saíam sem filtro. Aquele menino, o Lucas, você viu os olhos dele quando você acenou? Ele te admira. E o seu Joaquim, que você parcela o concerto porque sabe que ele é honesto. Isso importa. Isso tem valor. Diego ficou quieto por um longo momento. Quando falou, a voz era rouca. Obrigado. Pelo quê? Por ver. Ele recomeçou a andar, mais rápido agora. Vem. Estamos quase lá. A cachoeira apareceu de repente. Água caindo de 10 metros em uma piscina natural, cercada de pedras cobertas de musgo. A névoa da queda criava arco-íris minúsculos na luz filtrada. Era lindo, primitivo, intocado. Uau! Renata sussurrou. Diego se sentou em uma pedra plana, tirando os sapatos para mergulhar os pés na água. Vem, está gelada, mas é bom. Renata hesitou. Depois tirou os tênis, as meias e afundou os pés. Gelada era pouco. Era congelante. Mas era revigorante. Eles ficaram ali, lado a lado, os pés na água, o som da cachoeira preenchendo o silêncio. Por que você me trouxe aqui? Renata perguntou.
Porque ontem você perguntou se eu era feliz e eu queria te mostrar por quê. Diego olhou ao redor para a mata, a água, as montanhas. Isso existe aqui. Paz. Beleza que não custa nada, que não exige nada. Só... Em São Paulo eu esqueci que isso existia. Eu sei. Ele olhou para ela. Você tem aquele olhar de quem está sempre correndo. Eu parei de correr. Renata ouviu a própria voz rachar. Ou a vida me parou, não sei mais. E agora? Agora eu estou sentada em uma pedra, com os pés congelando, em um lugar que não sabia que existia, conversando com um mecânico que estudou na USP. Ela riu, sem humor. Minha vida virou de cabeça para baixo em 3 dias. Talvez ela precise virar mais. Renata o encarou. O que você quer dizer? Mas Diego já estava levantando, calçando os sapatos. Vamos voltar. Está esfriando. O caminho de volta foi em silêncio. Mas era um silêncio diferente, confortável, companheiro. Quando chegaram na pousada, Beatriz estava na cozinha, cercada de panelas. Diegão, que bom, preciso de ajuda. Ela viu Renata. 2 hóspedes novos chegaram de surpresa. Você pode servir as mesas? Eu? Renata olhou para as próprias mãos. Eu não sei. É fácil. Só levo os pratos e anoto os pedidos. Antes que pudesse recusar, Renata estava com um avental, carregando travessas de arroz e feijão para a sala de jantar. Era estranho, desconfortável. Ela deixou cair um garfo, esqueceu qual mesa pediu refrigerante, trouxe sal em vez de açúcar. Mas quando uma família com 3 crianças agradeceu o jantar com sorrisos enormes, algo aqueceu no peito de Renata. Você se saiu bem, Beatriz disse depois lavando louça. Para iniciante. Eu fui péssima. Você tentou. Isso conta. Renata secou os pratos, o gesto mecânico liberando sua mente. Beatriz, posso perguntar uma coisa? Claro. Diego disse que seu marido morreu. Sinto muito. Beatriz parou de lavar, as mãos na espuma. Faz 5 anos. Acidente de carro na rodovia. Os gêmeos tinham 11. Como você conseguiu seguir em frente? Eu não tive escolha. 2 crianças dependendo de mim. Eu vendi nossa casa em Taubaté. Voltei para Gonçalves, abri essa pousada. Ela voltou a esfregar uma panela. Todo dia eu acordava achando que não ia conseguir. E todo dia eu conseguia. Até que um dia parou de doer tanto. Você é forte. Eu sou teimosa, Beatriz sorriu. E tenho um irmão irritante que não me deixa desistir. Depois do jantar, Renata foi até a oficina. Diego estava trabalhando em seu SUV, a música baixa no rádio. Posso ajudar? Ele levantou a sobrancelha. Sabe a diferença entre uma chave Phillips e uma chave de fenda? Não. Então você vai aprender. Ele jogou um pano para ela. Vem. Por uma hora Renata segurou lanternas, passou ferramentas, ouviu explicações sobre motores que não entendia. Diego era paciente, didático, gentil. Em algum momento, ela se debruçou demais e esbarrou em uma lata de óleo. O líquido preto espalhou por sua blusa, sua calça, suas mãos. Droga! Ela olhou para si mesma coberta de graxa. E então aconteceu. Ela riu. Uma risada de verdade, profunda, que vinha do estômago. Não a risada educada de reunião ou o sorriso forçado de networking. Era genuína. Diego parou de trabalhar, observando-a com expressão estranha. O que foi? Renata perguntou, ainda rindo. Nada, é só... Ele balançou a cabeça. Primeira vez que eu vejo você sorrir de verdade. O riso morreu. Eles ficaram ali olhando um para o outro, o ar de repente carregado. Diego, eu... Doutora Renata! A voz de Beatriz cortou o momento. Ela estava na porta da oficina, os braços cruzados. Os gêmeos estão te procurando, querem ajuda com matemática. Renata piscou. Matemática? Eu sou advogada. Mas você passou em cálculo na faculdade, não passou? Beatriz não esperou resposta. Vem. Enquanto Renata saía, ela olhou para trás uma vez. Diego tinha voltado ao trabalho, mas seus ombros estavam tensos. E Beatriz, observando da porta, tinha uma expressão que Renata não conseguiu decifrar. Preocupação, medo ou algo mais perigoso. À noite, deitada na cama, Renata ainda conseguia ouvir o som da própria risada. Quando foi a última vez que ela tinha rido assim? Meses. Anos. Ela tocou a blusa manchada de óleo pendurada na cadeira. Amanhã era domingo. Segunda-feira era feriado. Terça, seu carro estaria pronto. Mais 2 dias nesse lugar estranho.
com essas pessoas estranhas, com aquele homem que a fazia sentir coisas estranhas. 2 dias. E então, ela voltaria para São Paulo, para sua vida real, para quem ela realmente era. Por que isso parecia cada vez mais uma condenação? Domingo passou devagar como mel frio. Renata foi à missa com Beatriz e os gêmeos, mais para escapar do quarto do que por fé. A igrejinha estava lotada, todo mundo se conhecia, todo mundo olhava para a forasteira. A moça da Bia. Ela ouviu os sussurros. Paulistana. Carro quebrado. Depois da missa, almoço na pousada. Frango assado, macarrão ao molho branco, salada. Os gêmeos discutiam sobre futebol. Beatriz perguntou se Renata queria ver a feira de artesanato na praça. Não, obrigada. Preciso trabalhar. Mas não tinha trabalho. Só e-mails que ela não conseguia responder e contratos que não eram mais dela. Diego apareceu à tarde batendo na porta do quarto. Vem jantar lá em casa hoje. Beatriz está fazendo feijoada. Eu não quero atrapalhar. Você não atrapalha. Ele esperou. Por favor. Renata foi. A casa de Diego ficava a 5 minutos da pousada. Pequena, com jardim na frente, um cachorro velho dormindo na varanda. Por dentro, simples, mas aconchegante. Fotos nas paredes, sofá gasto, estante com mais livros. O jantar foi barulhento. Pedro e Ana brigando por causa de videogame. Beatriz reclamando dos hóspedes difíceis. Diego contando uma história sobre um cliente que tentou consertar o próprio carro com tutoriais do YouTube. Renata comeu em silêncio, observando. Aquela era uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Conectada. Ela não se lembrava da última vez que jantara com alguém que não fosse cliente ou colega de trabalho. Você está bem? Diego perguntou baixo, enquanto Beatriz servia a sobremesa. Sim. Mentirosa. Mas ele sorriu. Segunda-feira foi o feriado que Renata esquecera que existia. Dia de consciência negra em São Paulo. Concessionárias fechadas, peça parada em algum depósito. Ela caminhou até a cachoeira sozinha. Sentou na mesma pedra de sábado, os pés na água gelada olhando para o nada. Seu telefone tocou. Júlia, sua única amiga real. Renata, cadê você? Ninguém te vê no escritório há dias. Meu carro quebrou, estou presa no interior. Interior, você? Júlia riu. Como está sobrevivendo sem Starbucks? Tem uma padaria que faz pão de queijo melhor que qualquer café gourmet. Silêncio do outro lado. Você está estranha. Aconteceu alguma coisa? Eu perdi a sociedade. Marcelo fechou meu contrato. Aquele verme. Renata, eu sinto muito. Eu também. Mas a dor não era tão aguda quanto deveria ser. Júlia, quando foi a última vez que eu tirei férias? Férias, você? Outra risada. Nunca, desde que eu te conheço. Por quê? Só curiosidade. Renata desligou antes de começar a chorar. Terça-feira amanheceu nublado. Renata acordou com a mensagem de Diego. Peça chegou. Vou instalar hoje. Você vai embora amanhã. Amanhã. Ela deveria estar aliviada, animada, desesperada para voltar, mas só sentia um vazio estranho no estômago. Ela passou a manhã arrumando suas poucas coisas. Lavou as roupas emprestadas de Beatriz. Agradeceu aos gêmeos pela ajuda com matemática. Você vai mesmo embora? Ana perguntou. Mas você nem viu a Cachoeira do Véu ainda. Eu preciso voltar para casa. São Paulo? Pedro torceu o nariz. Muito barulhento. Eu fui uma vez, odiei. Renata quase riu. 3 semanas atrás ela teria ficado ofendida. Agora, ela meio que concordava. À tarde, ela foi até a oficina. Diego estava debaixo de seu SUV, só as pernas aparecendo. Ele rolou para fora quando ouviu os passos dela. Doutora Renata, vim ver o paciente. Ele tinha graxa no rosto, cabelo bagunçado, sorriso cansado. Quanto tempo falta? 2 horas, talvez. Quero testar tudo antes de te liberar. Ele se levantou, limpando as mãos. Você parece triste. Estou aliviada. Mentirosa. Ele disse de novo, mas dessa vez não sorriu. Renata abriu a boca para responder quando seu telefone tocou. Dr. Tavares, o coração dela disparou. Alô? Renata, precisamos conversar. Ela saiu da oficina, as pernas tremendo. Estou ouvindo. O Marcelo fechou a Tecvision. Contrato assinado ontem. 50 milhões em 3 anos. Renata encostou na parede. Eu sei. A diretoria se reuniu esta manhã. Nós decidimos.
Pausa. O Marcelo vai ser o novo sócio. A cerimônia é sexta-feira. O mundo virou de cabeça para baixo. Renata, você está aí? Estou. A voz saiu estranha, distante. Eu entendo. Você é excelente, Renata. Uma das melhores associadas que já tivemos. Mas o Marcelo mostrou iniciativa. Ele foi atrás da oportunidade. Mesmo com a tempestade. Ele estava presente. E eu não estava, Renata completou mentalmente. Haverá outras oportunidades. Dr. Tavares continuou, mas ela já não escutava mais. Ela desligou no meio de uma frase. 3 anos. 3 anos de noites em claro, finais de semana sacrificados, relacionamentos destruídos, vida adiada. Para nada. Renata deslizou pela parede até sentar no chão. O telefone caiu da mão. Ela abraçou os joelhos, tentando respirar. Não chore. Não chore. Não chore. Ela chorou. Soluços silenciosos que rasgavam o peito. Lágrimas quentes que manchavam a calça jeans emprestada. Anos de pressão, frustração, solidão vazando de uma vez. Renata? Diego estava ajoelhado na frente dela. Quando ele chegara? Não. Ela escondeu o rosto. Vai embora. Não vou. Ele sentou ao lado dela, encostando nas costas na parede. O que aconteceu? Eu perdi. As palavras saíram quebradas. A sociedade foi pro Marcelo. Eu perdi tudo. Sinto muito. Você não entende. Renata levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Era tudo que eu tinha. Minha carreira, minha identidade, meu propósito. Sem isso, quem eu sou? Eu não tenho nada mais. Ninguém mais. Eu sou só vazia. Diego ficou quieto por um longo momento. Talvez esse seja o problema. O quê? Você construiu uma vida onde não pode ser humana, onde um erro, uma tempestade, um carro quebrado, destrói tudo. Ele olhou para ela. Isso não é vida, Renata, é prisão. Mas era minha prisão. Eu escolhi. Escolheu mesmo? Ou você só seguiu o script que te deram? A pergunta acertou como soco. Renata não respondeu. Ela ficou ali, sentada no chão frio da oficina, chorando baixinho enquanto Diego ficava ao seu lado em silêncio. Ele não ofereceu soluções. Não disse que ia ficar tudo bem, não tentou consertar. Ele só ficou. E de alguma forma, aquilo ajudou mais que qualquer palavra. Quando o sol começou a se pôr, Diego se levantou. Vem, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para trás da oficina, onde uma escadinha de metal subia até o telhado. Sobe. Diego, confia em mim. Renata subiu. O telhado era plano, coberto de telhas de zinco. Dali se via a cidade inteira, as casinhas coloridas, a igreja, as montanhas cercando tudo como abraço. Diego sentou, indicando o lugar ao lado dele. O céu estava clareando, estrelas aparecendo uma a uma. Quando meu pai teve o AVC, eu achei que minha vida tinha acabado. Diego falou baixo. Eu tinha 27 anos, carreira promissora, noiva linda. E de repente, eu estava em Gonçalves, consertando Fusca, limpando o pai que não conseguia ir ao banheiro sozinho. Eu me sentia preso, furioso, injustiçado. O que mudou? Uma noite eu subi aqui. Estava pensando em desistir de tudo, voltar para São Paulo e contratar uma enfermeira para o meu pai. E então eu vi as estrelas. Ele apontou para o céu. Em São Paulo você não vê estrelas. Aqui são milhões. Renata olhou para cima. Ele estava certo. O céu era um manto de luz. Eu percebi que talvez a vida não tinha acabado. Talvez ela só tinha mudado de direção. Diego se virou para ela. Você perdeu a sociedade, mas você ganhou algo também. O quê? A chance de escolher de verdade. Não o que te disseram para escolher. Não o que você acha que deve escolher, mas o que você quer. E se eu não souber o que eu quero? Então você descobre. Eles ficaram em silêncio, olhando as estrelas. Renata sentiu o ombro de Diego tocando o seu. Calor irradiando entre eles. Ela virou a cabeça. Ele já estava olhando para ela. Diego! Ele beijou ela. Foi suave, hesitante. Pergunta, não afirmação. Renata sentiu o mundo inteiro parar. As estrelas, a cidade, o passado, o futuro, tudo sumiu, exceto a boca dele na dela, a mão dele no rosto dela, o coração dele batendo contra o dela. Ela afundou no beijo, esquecendo por um momento glorioso quem era, o que perdera, o que temia. Era só aquilo, aquele homem, aquele momento,
Aquela verdade impossível. Quando se separaram, Renata estava tremendo. Isso não é real. As palavras saíram em pânico. Eu estou destruída, você está aqui, isso é só conveniente. Não é real. Diego recuou como se tivesse levado tapa. Conveniente? A voz dele saiu gelada. Você acha que eu beijo toda mulher perdida que aparece na minha oficina? Não é isso. Ou talvez você ache que eu sou tão carente que aceito qualquer migalha de atenção? Diego, não. Renata tentou tocar ele, mas ele se afastou. Você sabe qual é o seu problema, doutora Renata? Ele se levantou. Você tem tanto medo de sentir algo real que prefere acreditar que é mentira. É mais fácil assim, mais seguro. Você não precisa arriscar nada. Eu não tenho medo. Você está apavorada. Diego desceu a escada. Seu carro está pronto. Você pode ir embora amanhã cedo. Diego, espera. Mas ele já estava entrando na oficina, deixando ela sozinha no telhado, sob as estrelas que ela nunca aprendera a ver. Renata ficou ali, abraçando os próprios joelhos, o gosto dele ainda na boca. Ele estava certo. Ela estava apavorada. Porque pela primeira vez em 10 anos, ela tinha sentido algo real. Algo que não vinha de conquista ou reconhecimento ou promoção. Algo que vinha de outra pessoa, de conexão, de vulnerabilidade. E isso era mais aterrorizante que qualquer derrota profissional jamais poderia ser. Renata não dormiu. Ela ficou no telhado até as estrelas começarem a desaparecer. Depois desceu e caminhou de volta para a pousada. O quarto estava escuro, frio, vazio. Às 6 da manhã, ela desceu para o café. Diego estava lá. Ele tomava café preto, conversando com Beatriz em voz baixa. Quando viu Renata, ficou quieto. Bom dia, ela sussurrou. Bom dia. Ele não olhou nos olhos dela. Seu carro está pronto. Testei tudo ontem à noite. Você pode ir quando quiser. Obrigada. O silêncio entre eles gritava. Beatriz olhou de um para o outro, a expressão fechada. Renata, você pode me ajudar na cozinha por 1 minuto? Não era pedido, era ordem. Na cozinha, Beatriz fechou a porta. Ela cruzou os braços, o olhar duro. Eu vi vocês ontem, no telhado. Renata sentiu o rosto esquentar. Beatriz, eu não sei o que aconteceu entre vocês, e não é da minha conta. Ela deu um passo à frente. Mas Diego é minha conta, meu irmão, minha responsabilidade. Eu não fiz nada de errado. Ainda não. Beatriz suspirou. Olha, eu sei que você não é má pessoa. Eu vi como você ajudou os gêmeos, como tentou se adaptar aqui. Mas você não é daqui, Renata. Sua vida é em São Paulo, seu trabalho, seus planos, tudo. Eu sei disso. Sabe mesmo? Os olhos de Beatriz eram gentis agora, mas firmes. Porque a Laura também sabia. Ela vinha nos finais de semana, dizia que amava o Diego, que ia dar certo. E durante 2 anos, meu irmão viveu na esperança. Ele recusava trabalhos melhores, oportunidades em outras cidades, tudo para ficar perto dela quando ela viesse. Renata sentiu o estômago apertar. E então, uma sexta-feira, ela ligou. Disse que tinha conhecido outra pessoa, alguém em São Paulo, alguém que estava presente. Diego ficou destruído. Levou meses para ele voltar a ser ele mesmo. Eu não sou a Laura. Não? Beatriz inclinou a cabeça. Então você vai ficar? Vai abrir mão de São Paulo, da sua carreira, de tudo que construiu? Por um mecânico em cidade pequena? As palavras eram facas precisas. Renata não conseguiu terminar. É o que eu pensei. Beatriz abriu a porta. Não o machuque, Renata. Ele não merece sofrer de novo por alguém que está só de passagem. Renata voltou para o quarto, as pernas tremendo. Ela arrumou as poucas coisas que tinha, vestiu sua própria roupa, o blazer branco já lavado, a calça de alfaiataria. Ela se olhou no espelho e não reconheceu a mulher olhando de volta. 1 hora depois, ela estava na oficina. O SUV brilhava, limpo e consertado. Diego entregou as chaves, os dedos se tocando por 1 segundo antes dela puxar a mão. Quanto eu devo? 2.300, peça, mão de obra, reboque. Renata passou o cartão. A máquina apitou. Transação aprovada. Obrigada por tudo. Diego finalmente olhou para ela. Realmente olhou. Dirige com cuidado. Havia tanto não dito entre eles. Tantas palavras presas na garganta. Renata queria dizer, eu sinto muito por ontem. Eu sinto muito por ter medo. Eu sinto muito por ser tão quebrada que não sei mais o que é real.
Mas ela só disse: "Você também se cuida." Ela entrou no carro. O motor ligou suavemente, todas as luzes acesas, tudo perfeito. Diego tinha consertado tudo, exceto ela. Renata olhou pelo retrovisor uma última vez. Diego estava parado na porta da oficina, as mãos nos bolsos observando ela ir embora. Ela pisou no acelerador. A descida da serra foi borrada por lágrimas que ela recusava deixar cair. Campos do Jordão passou, Pindamonhangaba, Taubaté. Placas indicando São Paulo, 100 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros. Quanto mais perto ela chegava, mais pesado ficava o peito. São Paulo a recebeu com trânsito, buzinas, poluição. O apartamento em Moema estava exatamente como ela deixara, limpo, organizado, morto. Renata ligou o ar-condicionado. O silêncio era ensurdecedor. Ela tomou banho, vestiu roupa de trabalho, tentou se sentir normal. Mas quando olhou no espelho, a mulher de blazer e salto alto parecia uma fantasia. Uma versão antiga dela que não servia mais. O telefone tocou. "Júlia, você voltou. Preciso te ver." Agora. Elas se encontraram no café de sempre. Júlia pediu um macchiato, Renata pediu café preto simples. "Conta tudo." Júlia se inclinou. "Como foi ficar presa no fim do mundo?" Renata tentou sorrir. "Diferente." "Diferente como? Chato? Desesperador?" "Tranquilo." Júlia parou com a xícara no ar. "Tranquilo? Você? A mulher que entra em pânico se fica 5 minutos sem Wi-Fi?" "Eu sei. Estranho." "Você está estranha." Júlia a estudou. "Aconteceu alguma coisa lá. Eu vejo nos seus olhos. Eu só pensei muito. Sobre a minha vida. Sobre o que eu quero." "E o que você quer?" A pergunta de R$1 milhão. Renata olhou pela janela do café. São Paulo passando apressado. Pessoas correndo, carros buzinando, prédios subindo cada vez mais alto. "Eu não sei mais." Na segunda-feira seguinte, Renata voltou ao escritório. Marcelo estava em sua antiga sala, agora a sala dele com plaquinha nova. Marcelo Quintana, sócio. Ele a viu no corredor e sorriu aquele sorriso de cobra. "Renata, que bom ter você de volta. Senti sua falta." "Mentiroso." "Obrigada." "Eu soube do seu carro. Que azar, não?" Ele se aproximou. "Mas olha, eu sei que você está chateada com a sociedade, mas vai ter outras oportunidades." As mesmas palavras de Dr. Tavares, como se fossem intercambiáveis. "Tenho certeza." Renata passou por ele. Os dias se arrastavam. Reuniões que não importavam. Contratos que não a empolgavam. Clientes que não se importavam com ela, só com resultados. À noite, sozinha no apartamento, Renata olhava fotos no celular. A cachoeira. A Praça de Gonçalves. A oficina de Diego. Ela nunca tinha tirado foto dele, mas lembrava perfeitamente. Os olhos escuros, o sorriso gentil, as mãos calejadas. "Por que você virou advogada?" A pergunta ecoava todas as noites. 2 semanas depois de voltar, Dr. Tavares a chamou em sua sala. "Renata, tenho uma notícia. A Ribeiro em Associados fez uma proposta para você." A Ribeiro, um dos maiores escritórios de São Paulo, rival direto. "Eles querem você como sócia, imediato, salário 40% maior que o atual, sua própria equipe, participação nos lucros." Era tudo, tudo que ela sempre quis. "Eu preciso pensar, doutor." Tavares franziu a testa. "Pensar? Renata, essa é uma oferta extraordinária." "Eu sei, mas eu preciso de tempo." O contrato chegou por e-mail no dia seguinte. 20 páginas de termos e condições, sócia titular, participação acionária, bônus de assinatura de R$200 mil. Renata imprimiu, leu 3 vezes. Deixou em cima da mesa, não conseguiu assinar. 1 semana passou, depois 2, 3. O contrato continuava lá, intocado. Júlia apareceu no apartamento numa sexta à noite, com vinho e comida tailandesa. "Você está me preocupando." "Por quê?" "Porque a Renata que eu conheço teria assinado aquele contrato no segundo que chegou. E você está há 3 semanas encarando ele como se fosse bomba." Renata tomou um gole de vinho. "E se eu não quiser mais?" "Não querer o quê? A sociedade?" "Nada disso. A carreira, o estresse, a corrida sem fim." Ela olhou para a amiga. "E se eu quiser algo diferente?" "Diferente como?" "Não sei, mas quando eu estava em Gonçalves..." Renata parou. Ela não tinha contado sobre Diego. "Eu me senti diferente."
mais leve, como se eu pudesse respirar pela primeira vez em anos. Renata. Júlia segurou a mão dela. Você estava de férias forçadas. Claro que se sentiu leve. Mas aquilo não é vida real. Vida real é aqui, é trabalho, é contas, é carreira. Tem que ser. Júlia não respondeu. Naquela noite, depois que a amiga foi embora, Renata ficou na varanda do apartamento. Ela tentou ver estrelas, mas o céu de São Paulo estava nublado de poluição. Nenhuma estrela. Nunca havia estrelas. Ela pegou o celular, abriu o WhatsApp. O número de Diego estava salvo. Diego Mecânico. Seus dedos pairaram sobre o teclado. O que ela diria? Oi, lembra de mim, a mulher que te beijou e depois te rejeitou? Ela trancou o celular. Mas naquela noite, ela sonhou com telhados de zinco e céus estrelados, com mãos calejadas e sorrisos gentis, com uma vida que ela teve por 5 dias e nunca mais conseguiu esquecer. E o contrato continuou ali, em cima da mesa. Sem assinatura, porque Renata finalmente entendera algo terrível e libertador ao mesmo tempo. Ela podia ter tudo o que sempre quis, e não queria mais nada disso. A pergunta era, o que ela queria de verdade? E mais importante, ela teria coragem de ir buscar. 3 semanas se passaram como fantasmas. Renata acordava, ia ao escritório, fingia trabalhar, voltava para casa. Repeat. O contrato da Ribeiro em Associados continuava em cima da mesa da sala, acumulando poeira e peso. Dr. Tavares perguntou 2 vezes quando ela daria uma resposta. Marcelo fazia comentários maldosos sobre perder o timing. Júlia ligava todo dia para checar se ela estava bem. Renata mentia que sim. Na verdade, ela estava em piloto automático. Presente fisicamente, ausente em tudo mais. Era quinta-feira, 11 da noite. Renata estava na varanda com uma taça de vinho, olhando para o céu sem estrelas, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Renata, é a Beatriz, a irmã do Diego. O coração de Renata disparou. Beatriz, aconteceu alguma coisa? É o Diego, ele está em apuros, apuros sérios. A voz dela estava tensa, assustada. Eu sei que eu disse para você ficar longe. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... O que aconteceu? Renata já estava entrando no apartamento procurando as chaves do carro. Um cliente está processando ele. Diz que o conserto que o Diego fez causou um acidente. Está pedindo indenização de R$300 mil. Diego não tem esse dinheiro. Ele não tem advogado. Eu não sei o que fazer. Quando isso aconteceu? O acidente foi há 2 meses. O cliente tentou acionar o seguro, mas foi negado. Agora ele está vindo direto contra o Diego, dizendo que foi negligência. Beatriz respirou fundo. Renata, ele pode perder tudo. A oficina, a casa, tudo. Por que Diego não me contou? Mesmo dizendo, Renata sabia a resposta. Ela tinha ido embora. Ela tinha deixado claro que Gonçalves era só uma pausa forçada, não uma escolha. Orgulho, medo. E porque quando você estava aqui, você já estava lidando com seus próprios problemas. Ele não queria te sobrecarregar. Pausa. Eu sei que não faz sentido eu estar ligando. Eu fui quem te mandou embora. Mas o Diego, ele precisa de ajuda. Ajuda de verdade. E eu não conheço ninguém como você. Renata olhou para o contrato sobre a mesa. A sociedade. O salário. A vida que estava recusando assinar. Ela não pensou 2 vezes. Manda o endereço dele no WhatsApp. Todos os documentos que tiverem sobre o caso. Eu estou indo. Agora! Renata, é quase meia-noite. Eu chego de madrugada. Prepara café forte. Ela desligou, pegou uma mochila, jogou roupas dentro sem olhar. Laptop, carregador, documentos. Em 10 minutos estava no carro acelerando em direção à rodovia. A estrada à noite era diferente. Escura, vazia, hipnótica. Renata passou por Taubaté, Pindamonhangaba, o caminho que conhecia agora. Não havia tempestade dessa vez. Só ela, a estrada e uma certeza crescente. Ela tinha voltado para São Paulo porque achava que devia. Porque era o esperado, o lógico. Mas nada disso fazia sentido se ela não conseguia assinar um contrato que deveria ser sonho realizado. E tudo fazia sentido quando Beatriz ligou dizendo que Diego precisava dela. Às 4 da manhã, Renata entrou em Gonçalves. A cidade dormia. Nenhuma luz acesa, exceto uma. A oficina de Diego.
Ela estacionou em frente. A porta estava entreaberta, luz amarela vazando para a rua. Renata desceu do carro, o corpo doendo de tensão, e empurrou a porta. Diego estava sentado em sua mesa improvisada, cercado de papéis. Cabelo bagunçado, barba por fazer, olheiras profundas. Ele olhou para cima quando ouviu os passos. E congelou. Renata! Ela ficou ali, na porta, ainda vestindo calça de alfaiataria e blusa social. Completamente deslocada e perfeitamente certa. Beatriz me ligou. Diego se levantou lentamente, como se ela fosse miragem que podia desaparecer. Você dirigiu a noite toda? Cadê os documentos do processo? Renata. Diego. Cadê? Ela entrou, largando a mochila. Eu preciso ver tudo. O contrato de serviço, o laudo do acidente, a negativa do seguro, tudo. Ele apontou para a mesa. Uma pasta amassada com papéis desorganizados. Renata sentou, abriu o laptop, começou a ler. Advogada Modi, ativado. Olhos escaneando cláusulas, procurando brechas, montando defesa. O cliente é o Roberto Figueiredo, empresário de São Paulo. Diego falou atrás dela. Ele trouxe uma Land Rover em junho. Problema no sistema de freios. Eu fiz o conserto, testei 3 vezes, está tudo documentado. E o acidente? 2 semanas depois. Ele bateu em outro carro na Dutra, alegou que os freios falharam. Diego passou a mão no cabelo. Mas o laudo da perícia do seguro diz que não houve falha mecânica, que foi imperícia do motorista. Renata pegou o laudo, leu linha por linha. O seguro negou o pagamento porque encontraram álcool no sangue dele. Exatamente. Então agora ele está vindo atrás de mim, dizendo que eu fiz um conserto ruim, que coloquei peças falsificadas, que fui negligente. Diego sentou na cadeira ao lado dela, os ombros caídos. Renata, eu nunca uso peça falsificada, nunca. Eu tenho nota fiscal de tudo, rastreabilidade e certificação. Eu sei, ela continuou lendo. Ele está tentando te extorquir. Está contando que você não tem recursos para se defender, que vai aceitar um acordo só para não ir para a justiça. E ele está certo. Eu não tenho dinheiro para advogado. Um processo desses pode custar 50, 100 mil reais. Eu não tenho. Sua voz rachou. Eu posso perder a oficina, a casa, tudo que construí. Renata fechou o laptop. Virou para ele. Você não vai perder nada. Renata, eu não posso te pagar. Eu não estou pedindo pagamento. Mas... Diego... Ela segurou a mão dele. Calejada, forte, tremendo levemente. Eu não estou aqui como sua advogada. Eu estou aqui porque... As palavras travaram na garganta. Porque você me salvou quando meu carro quebrou. Porque você me mostrou que vida pode ser mais que carreira. Porque você me fez rir de verdade pela primeira vez em anos. Porque 3 semanas longe de você foram piores que perder qualquer sociedade. Porque você é meu amigo. Ela terminou, o covarde caminho do meio. Diego olhou para as mãos entrelaçadas deles. Amigo. E amigos se ajudam. Ele ficou quieto por um longo momento. Depois apertou a mão dela de volta. Obrigado. O sol nasceu enquanto eles trabalhavam. Renata organizou documentos, fez timeline do caso, procurou precedentes legais. Diego preparou café, trouxe pão de queijo da padaria, respondeu 1000 perguntas técnicas sobre freios e sistemas hidráulicos. Às 9 da manhã, Beatriz apareceu na oficina. Ela olhou para Renata, para Diego, para as mãos deles quase se tocando sobre a mesa cheia de papéis. Você voltou, Beatriz disse algo não identificável na voz. Voltei, Renata confirmou. Para ficar. A pergunta ficou suspensa no ar. Diego levantou os olhos, esperando a resposta que Renata não tinha. Para ajudar. Ela desviou. Beatriz, você tem scanner na pousada? Preciso digitalizar esses documentos. O dia passou em modo trabalho intenso. Renata no que fazia de melhor. Dissecar contratos, encontrar falhas, construir argumentos. Mas dessa vez não era para cliente impessoal ou corporação sem rosto. Era para Diego. E isso mudava tudo. À tarde, ela pediu para ver a Land Rover. Já foi retirada há meses, Diego explicou. Mas eu tenho fotos do antes e depois do concerto. Renata examinou cada imagem. Depois abriu o prontuário de serviço de Diego. Ele documentava tudo meticulosamente. Você é obcecado por detalhes. Engenheiro, ele deu de ombros. A gente não consegue desligar. Ela sorriu. Isso vai te salvar.
À noite, depois de 12 horas de trabalho, Renata finalmente respirou fundo. Achei. Diego levantou a cabeça da xícara de café. Achou o quê? A brecha. Ela virou o laptop para ele. O Figueiredo postou nas redes sociais dele fotos do acidente. Só que nas fotos, a Land Rover está em uma trilha de terra, não na Dutra. E daí? Ele alegou que o acidente foi na rodovia, em alta velocidade, por falha dos freios. Mas essas fotos são de um dia depois, em um local completamente diferente. Ele levou o carro para fazer trilha off-road depois do acidente. Renata sorriu, o sorriso de tubarão de advogada vitoriosa. Ele violou todas as recomendações pós-acidente, usou o veículo de forma inadequada e ainda tentou culpar você. Diego piscou. Como você achou isso? Redes sociais. As pessoas são burras, Diego. Elas documentam os próprios crimes. Ela já estava digitando. Vou montar a defesa com base nisso. Você tem toda a documentação técnica provando que fez o serviço corretamente. Ele tem fotos provando que usou o carro de forma irresponsável. Caso encerrado. Renata! Diego se aproximou, os olhos brilhando. Você é incrível. Eu sou boa no que faço. Ela fechou o laptop de repente consciente de quão perto ele estava. E você? Por que não me contou sobre isso quando eu estava aqui? Porque você já estava lidando com seus próprios demônios. Eu não queria adicionar mais peso. Eu podia ter ajudado. Você foi embora. As palavras saíram simples, sem acusação, mas doeram mesmo assim. Eu sei. Renata sussurrou. Diego, Aquela noite no telhado. Você não precisa explicar. Preciso. Ela forçou-se a olhar nos olhos dele. Eu tive medo. Medo do que eu estava sentindo. Medo de me arriscar e me dar mal de novo. Eu construí uma vida inteira onde eu controlava tudo e você... Você fez tudo fugir do controle. E agora? Agora eu dirigi 3 horas no meio da noite porque você estava em apuros. Eu larguei um contrato de sociedade em cima da mesa há 3 semanas, porque não consigo me importar com ele. Ela parou, respirou. Eu não sei o que isso significa, mas eu sei que estar aqui ajudando você faz mais sentido que qualquer coisa que fiz em São Paulo nos últimos 10 anos. Diego ficou muito quieto. Por que você voltou mesmo, Renata? Ele perguntou baixo. A verdade. Ela abriu a boca, fechou. Tentou de novo. E então, a porta da oficina se abriu. Beatriz entrou com uma sacola de comida. Vocês precisam comer. São 10 da noite e... Ela parou, sentindo a tensão no ar. Eu volto depois. Ela deixou a sacola e saiu rapidamente. Renata e Diego ficaram ali, a pergunta ainda suspensa entre eles. Por que você voltou? E Renata, pela primeira vez em 3 semanas, deixou-se admitir a verdade que vinha negando. Porque eu não consegui ficar longe de você. 4 dias depois, Renata estava pronta para a guerra. Ela tinha se hospedado na pousada de novo, no mesmo quarto, mas dessa vez era diferente. Ela não estava presa. Estava escolhendo ficar. Os gêmeos a ajudaram a imprimir documentos. Beatriz fez café forte em garrafa térmica. Diego revisou cada detalhe técnico 3 vezes. Você tem certeza disso? Ele perguntou pela 10ª vez. Confia em mim. Renata ajeitou o blazer. Ela tinha buscado roupas em São Paulo. Desta vez ela ia para a batalha vestida para matar. O encontro foi marcado na Câmara de Mediação em Campos do Jordão. Território neutro. Roberto Figueiredo chegou com advogado particular. Terno de R$3.000, atitude de quem já ganhou. Ele olhou para Renata e Diego com desprezo mal disfarçado. Você trouxe sua namoradinha advogada? Figueiredo riu. Romântico. Mas não vai mudar nada. Você vai pagar, Diego, uma forma ou outra. Sente-se, Sr. Figueiredo. Renata falou, voz de gelo cortante. Vamos resolver isso rapidamente. O mediador abriu a sessão. O advogado de Figueiredo começou o discurso ensaiado sobre negligência, danos materiais e morais, sofrimento. Renata esperou pacientemente. Quando ele terminou, ela abriu sua pasta. Obrigada pela criativa interpretação dos fatos. Ela sorriu, dentes afiados. Agora vamos aos fatos reais. Ela colocou a primeira página sobre a mesa. Contrato de serviço assinado por Figueiredo. O Sr. Figueiredo contratou o serviço de reparo dos freios em 15 de junho. Meu cliente completou o serviço em 18 de junho, testou o veículo por 3 dias consecutivos e entregou com certificação técnica. Tudo documentado.
Documentação falsa. Figueiredo bateu na mesa. Silêncio, por favor. O mediador advertiu. Renata continuou implacável. O acidente ocorreu em 2 de julho, 2 semanas depois do serviço. Perícia do seguro concluiu que não houve falha mecânica. Laudo aqui. Página 12, parágrafo 3. Freios em perfeito estado de funcionamento. O advogado de Figueiredo se remexeu. A perícia pode ter sido mal feita. A perícia foi feita pela Tecpar, certificada pelo Inmetro, reconhecida nacionalmente. Renata não desviou os olhos de Figueiredo. O que a perícia encontrou foi álcool no sangue do motorista, nível 0,4, 4 vezes acima do limite legal. Isso não tem nada a ver. Figueiredo levantou o vermelho. Sente-se, o mediador ordenou. Renata colocou a segunda página. Prints de Instagram. Agora a parte interessante. No dia 3 de julho, um dia após o acidente, o Sr. Figueiredo postou essas fotos. Seu veículo em uma trilha de terra extrema, fazendo off-road. Ela ampliou a imagem. Note a lama, as pedras, o terreno agressivo. Este é o mesmo veículo que alegadamente estava com problemas mecânicos fatais. Silêncio mortal na sala. Mais interessante ainda. Renata colocou outra imagem. O manual do fabricante que o senhor assinou quando comprou o veículo especifica claramente: após qualquer incidente que acione os airbags, o veículo deve passar por revisão completa antes de voltar a trafegar. Uso inadequado anula garantias. O advogado de Figueiredo estava suando. Seu cliente usou o veículo em condições extremas imediatamente após um acidente. Violou todas as recomendações de segurança e ainda teve a audácia de tentar extorquir um mecânico honesto que fez o trabalho corretamente. Renata se levantou, colocando a última página sobre a mesa. Aqui está a minha contraproposta. O senhor Figueiredo retira a ação imediatamente e paga as custas de defesa, R$5.000, ou eu protocolo o processo por extorsão, difamação e uso indevido do sistema judiciário. E essas fotos vão para o Ministério Público, junto com o laudo de alcoolemia. Figueiredo estava branco. Você tem 48 horas. Renata fechou a pasta. Diego, vamos. Eles saíram da sala antes de qualquer resposta. No corredor, Diego encostou na parede, soltando o ar que estava prendendo. Meu Deus, você é aterrorizante. Eu sou boa. Renata sorriu, a adrenalina ainda correndo. Ele vai retirar a ação. Homens como ele são covardes. Quando alguém revida, eles correm. Como você sabia? 10 anos no mundo corporativo. Eu conheço um blefe quando vejo. Ela olhou para ele. Você está livre, Diego. Ele a puxou em um abraço repentino, apertado, desesperado. Obrigado, obrigado. Eu não sei como te agradecer. Você não precisa. Renata murmurou contra o peito dele, o coração disparando. Eu queria fazer isso. Eles ficaram ali, abraçados no corredor vazio, até que o celular de Renata tocou. Júlia. Oi. Renata, onde você está? Dr. Tavares está tendo um ataque. A Ribeiro ligou dizendo que você não respondeu o contrato. Eles estão retirando a oferta. Tudo bem. Tudo bem? Você está louca? Isso era a chance da sua vida. Eu sei, mas eu não quero mais. Renata olhou para Diego, que observava com expressão interrogativa. Júlia, eu preciso desligar. A gente conversa depois. Ela desligou antes da amiga responder. Era sua vida em São Paulo te chamando de volta? Diego perguntou baixo. Era minha vida antiga. Renata corrigiu. Diego, a gente precisa conversar. Eles foram para um café próximo. Pediram cafés que não beberam, sentaram em uma mesa de canto. Eu não posso pedir para você desistir da sua vida. Diego começou, os dedos tamborilando na mesa. Eu não vou ser o cara que faz você jogar fora sua carreira, seus sonhos, tudo. Eu já vivi isso. Eu não vou fazer com você o que a Laura fez comigo. Você não está fazendo nada comigo. Renata segurou a mão dele, parando o movimento nervoso. Diego, eu passei 3 semanas em São Paulo, com um contrato de sociedade na minha frente. Tudo que eu sempre quis, e eu não consegui assinar. Por quê? Porque aquela vida não faz mais sentido. Trabalhar 60 horas por semana para clientes que não me conhecem. Morar sozinha em apartamento vazio. Ter dinheiro, mas não ter vida. Ela respirou fundo. Quando eu estava aqui ajudando você com esse caso, eu me senti útil. De verdade útil. Não estava ganhando dinheiro de corporação rica. Estava salvando o sustento de alguém que importa.
Renata, me deixa terminar. Ela apertou a mão dele. Eu não quero abrir mão da advocacia. Eu sou boa nisso. Eu gosto disso. Mas eu posso fazer de outro jeito. Consultoria remota para empresas de São Paulo. Ganhar bem, trabalhar no meu ritmo e oferecer assessoria jurídica gratuita aqui. Para o seu Joaquim, para a dona Marta, para pequenos negócios que precisam de ajuda, mas não têm dinheiro. Diego ficou muito quieto. Você está dizendo... Estou dizendo que eu quero tentar. Dividir meu tempo entre aqui e São Paulo no começo. Construir algo novo, algo que faça sentido. Ela hesitou. Se você quiser, se eu não estiver sendo louca. Você tem certeza? A voz dele saiu rouca. Porque daqui a 6 meses, quando você sentir falta dos restaurantes, dos eventos, da vida urbana, eu não quero que você me culpe, que você fique ressentida. A única coisa que eu ressinto é ter levado 3 semanas para entender o que eu realmente quero. Renata se levantou, pegou a bolsa. Vem comigo. Eles voltaram para Gonçalves. Renata foi direto para o quarto na pousada, pegou o laptop e abriu um arquivo. O contrato da Ribeiro em Associados, a sociedade, o salário, a vida antiga. Ela clicou em deletar. Renata, espera. Diego tentou parar, mas ela foi mais rápida. O arquivo sumiu. Pronto. Ela fechou o laptop. Não tem mais volta. Você acabou de deletar uma sociedade? Eu acabei de deletar uma prisão. Renata se virou para ele. Diego, eu não estou fazendo isso por você. Não principalmente. Estou fazendo por mim, porque eu descobri que posso ser bem-sucedida sem me destruir. Que posso ter carreira e ter vida. Que sucesso não é só dinheiro e título. É acordar de manhã e não odiar o dia que vem pela frente. Diego a puxou para perto, testa contra testa. Você tem certeza absoluta? Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele a beijou. Não como aquela primeira vez desesperada no telhado, mas devagar, profundo, uma promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Diego sussurrou, você vai precisar de um lugar para trabalhar. Eu posso limpar o escritório nos fundos da oficina. E eu vou precisar de um mecânico pessoal. Meu carro dá muito problema. Eu ouvi que o mecânico local é muito bom. E muito bonito. Eles riram, e o som era leve, livre, real. Uma batida na porta. Beatriz entrou sem esperar resposta. Congelou ao ver os dois abraçados. Ah, Bia... Diego começou. Mas Beatriz levantou a mão. Ela olhou para Renata por um longo momento. Estudando, avaliando. Você voltou, ela disse finalmente. Voltei. Para ficar? Renata não hesitou dessa vez. Para ficar. Mesmo? Não vai acordar daqui a 3 meses querendo shopping e restaurante chique? Beatriz, Diego começou, mas Renata tocou seu braço. É uma pergunta justa. Ela encarou a irmã de Diego. Eu não vou mentir, vai ser difícil. Eu vou sentir falta de coisas. Eu vou ter dias ruins, mas eu passei 3 semanas no paraíso urbano e fui mais infeliz do que fui aqui quando meu carro quebrou e eu perdi tudo. Então sim, eu tenho certeza. Beatriz continuou olhando. Então, lentamente, ela sorriu. Bem-vinda à família, Renata. Ela abriu os braços. Renata entrou no abraço, os olhos ardendo. Mas eu juro. Beatriz sussurrou no ouvido dela. Se você machucar meu irmão, eu te caço até em São Paulo. Eu sei. Renata riu, chorando. Eu sei. Aquela noite, Renata e Diego subiram no telhado da oficina. O mesmo lugar onde tudo quase terminou antes de começar. As estrelas estavam mais brilhantes que nunca. Você sabe que isso não vai ser conto de fadas, né? Diego falou, braço ao redor dela. Vida em cidade pequena é chata às vezes. As pessoas são fofoqueiras. O Wi-Fi é ruim, a padaria fecha às 8 da noite. Eu sei. E eu não sou rico. Eu não posso te dar vida de luxo. Eu não quero vida de luxo. Renata encostou a cabeça no ombro dele. Eu quero vida. Só isso. Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas que Renata nunca tinha visto em São Paulo. Ei, Diego cutucou ela. O que você vai fazer com seu apartamento? Alugar, provavelmente. Guardar algumas coisas. Eu ainda vou precisar ir lá às vezes para reuniões. E a família? Amigos? Júlia vai ter ataque. Meus pais vão achar que enlouqueci. Renata sorriu. Mas eles vão se acostumar, eventualmente. E se não se acostumarem? Então,
Eles vão ter que aceitar que eu finalmente cresci o suficiente para escolher minha própria vida. Diego virou o rosto dela para ele. Você não vai se arrepender? Provavelmente, Renata respondeu honesta. Alguns dias. Mas eu me arrependo mais de ter passado 10 anos sem viver de verdade. De ter construído uma vida que parecia certa no papel, mas estava errada na prática. Bem-vinda ao clube dos que largaram tudo. O Diego Silva é o presidente? Fundador. Ele beijou ela de novo, e Renata sentiu algo se encaixar no lugar. Uma peça que estava faltando por anos. Não era perfeito. Seria complicado. Haveria ajustes, dificuldades, momentos de dúvida. Mas pela primeira vez na vida adulta, Renata não estava correndo em direção a algo. Estava escolhendo ficar. E isso, ela descobriu, era a verdadeira liberdade. 6 meses depois. Renata salvou o documento no laptop e espreguiçou na cadeira. Da janela do escritório, o quarto extra da casa que compraram juntos, ela via as montanhas de Gonçalves amanhecendo em tons de rosa e laranja. A videoconferência terminara há 5 minutos. Startup de tecnologia em São Paulo, contrato de investidores, cláusulas complexas. Ela cobrou R$ 15.000 pela consultoria. 3 horas de trabalho, roupa executiva da cintura para cima, pijama da cintura para baixo. Perfeito. Renata trocou a blusa social por moletom, desceu a escada da casa de 3 quartos que escolheram com vista para a serra. A cozinha cheirava a café fresco. Diego sempre acordava antes dela. Bom dia, doutora. Ele estava na bancada, fazendo omelete. Cabelo bagunçado de sono, camiseta velha, pés descalços. Lindo. Bom dia. Ela abraçou ele por trás, beijou entre as omoplatas. Reunião boa? Cliente ficou feliz. Pagamento na conta semana que vem. Ótimo, porque a conta de luz está cara. Diego riu. Bem-vinda à vida real. Eles tomaram café juntos conversando sobre o dia. Diego tinha 3 carros para consertar na oficina. Renata tinha a clínica jurídica gratuita à tarde. Toda sexta, das 2 às 6, ela atendia na sala da associação de bairro. O seu Joaquim vai aparecer hoje, Diego comentou. Ele quer abrir MEI, mas não entende nada de papelada. Eu ajudo, é rápido. Você está cobrando dele? Claro que não. Renata, Diego começou, mas ela cortou com um beijo. Eu sei, mas esse mês eu faturei 30 mil com consultoria. Posso dar algumas horas de graça. Você é incrível. Eu sou estratégica. Ela sorriu. Quanto mais gente eu ajudo, mais gente conhece meu trabalho. Já recebi 3 indicações de empresas da região por causa da clínica. Marketing gratuito. Advogada até no osso. Sempre. Às 10 da manhã, uma buzina. Renata reconheceu o som, o carro de Júlia. Sua amiga desceu de um conversível alugado, óculos escuros enormes, claramente perdida. Jesus Cristo, Renata. Como você acha esse lugar? O GPS morreu há 15 minutos. Júlia! Renata correu para abraçar. Você veio! Eu precisava ver com meus próprios olhos. Júlia tirou os óculos estudando a amiga. Meu Deus, você está diferente. Diferente como? Feliz. Tipo, realmente feliz. Não aquele sorriso falso de reunião. Júlia olhou ao redor. A casa, as montanhas, Diego acenando da oficina. Então é aqui que você está se escondendo. Não estou me escondendo. Estou vivendo. A tarde passou com Júlia conhecendo tudo. A oficina de Diego agora com um ajudante, o Lucas, o menino que prestou IFSP e passou em primeiro lugar. A pousada de Beatriz que abraçou Júlia como família. A praça, o mercado, a cachoeira. É tão pequeno. Júlia comentou, não necessariamente como crítica. Mas eu entendo. Entende? Por que você ficou? Você parece você mesma pela primeira vez desde que eu te conheço. Júlia pegou a mão da amiga. Em São Paulo você era perfeita, mas aqui você é real. À noite, Renata levou Júlia para a clínica jurídica. 6 pessoas esperando. Dona Marta com dúvidas sobre contrato de aluguel. Um jovem casal querendo abrir empresa. O seu Joaquim com a papelada do MEI. Uma senhora com problema de pensão. Júlia observou Renata trabalhar. Paciente, didática, gentil, explicando termos jurídicos em linguagem simples, preenchendo formulários, dando conselhos práticos. Você cobra quanto? A senhora perguntou no fim. Nada, é serviço gratuito. Mas, moça, a senhora me paga trazendo brigadeiro na semana que vem. Renata piscou.
Eu sei que você faz o melhor de Gonçalves. A mulher saiu sorrindo, prometendo uma bandeja inteira. Brigadeiro? Júlia riu quando ficaram sozinhas. Você aceita pagamento em doce agora? Às vezes. Renata organizou os papéis. E às vezes em pão de queijo, em ovos caipira, em verduras da horta. É uma economia diferente aqui. Você não sente falta do dinheiro, do status, do escritório chique? Renata pensou honestamente. Às vezes, quando o Wi-Fi cai no meio de reunião importante, ou quando eu quero comida japonesa e não tem. Mas aí eu olho pela janela, vejo as montanhas e Diego chegando do trabalho com um sorriso no rosto. E não, eu não trocaria. Você tá apaixonada. Eu tô, Renata admitiu sorrindo. Ridiculamente apaixonada. No sábado de manhã, Júlia foi embora com promessa de voltar em breve. E da próxima vez eu trago o Pedro. Ele precisa conhecer esse lugar mágico. Renata passou o fim de semana no ritmo de sempre. Diego dando aula de mecânica para 5 adolescentes. O projeto cresceu, agora era oficial, com o apoio da prefeitura. Ela preparando oficinas sobre direitos trabalhistas para comerciantes locais. Domingo à noite eles jantaram na casa de Beatriz. Os gêmeos contaram sobre a faculdade. Pedro em engenharia, Ana em biologia. Beatriz reclamou de hóspede difícil. Diego e Renata trocaram olhares cúmplices sobre a mesa. Aquilo era família, de verdade. Quando voltaram para casa já era noite. Diego acendeu a lareira, maio chegando, frio aumentando. Renata se enrolou em cobertor no sofá, corrigindo contratos no laptop. Você trabalha demais, Diego comentou sentando ao lado. Olha quem fala. Você ficou até meia-noite ontem consertando aquela Kombi. Era emergência. O cara precisava viajar hoje. E aquela startup precisava do contrato revisado até segunda. Ela fechou o laptop. A gente é workaholic, Diego. A gente só escolheu trabalhos que importam. Verdade. Ele puxou ela para mais perto. Ei, chegou resposta da ordem? Chegou. Renata sorriu. Eu posso abrir escritório aqui oficialmente. Renata Albuquerque, advocacia e consultoria jurídica. Pequeno só eu e uma estagiária, mas é meu. Parabéns. Ele beijou o topo da cabeça dela. Seu pai ligou? Ligou. Ainda acha que eu enlouqueci, mas ele vem visitar mês que vem. E sua mãe? Perguntou quando vou voltar ao normal. Renata riu sem amargura. Eu disse que já voltei. Esse é meu normal agora. Eles ficaram em silêncio confortável, o fogo crepitando, o vento frio lá fora. Renata? Casa comigo. Ela levantou a cabeça, o coração disparando. O quê? Diego tirou uma caixinha do bolso. Simples, veludo azul. Dentro, um anel delicado de ouro com um pequeno diamante. Eu não sou rico. Não posso te dar anel enorme ou casamento de revista, mas eu posso te dar café da manhã todo dia, oficina de mecânica cheirando a graxa, e promessa de que eu vou te amar mesmo quando você surtar porque o Wi-Fi caiu. Renata estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Isso foi o pedido mais não romântico da história. Eu sei, quer mesmo assim? Sim. Ela segurou o rosto dele. Sim, sim. 1000 vezes sim. O beijo foi longo, profundo, perfeito. Quando se separaram, Diego colocou o anel no dedo dela. Serviu perfeitamente. Como você sabia meu tamanho? A Beatriz roubou um anel seu e mediu. Vocês conspiraram? Família conspira. Ele sorriu. Acostuma. 2 semanas depois, em uma terça-feira comum, Renata estava na varanda da casa terminando o parecer jurídico. Diego chegou da oficina, sujo de graxa como sempre. Dia bom? Ela perguntou. Ótimo. Consertei 4 carros, o Lucas está pegando cada vez mais rápido, e recebi encomenda de serviço especializado de Campos do Jordão. E você? Fechei contrato com empresa de marketing em São Paulo, 10 mil por mês de consultoria recorrente, e a dona Marta trouxe os brigadeiros prometidos. Perfeito. Diego sentou ao lado dela, e eles ficaram ali, observando o pôr do sol pintar as montanhas de dourado. O celular de Renata tocou. São Paulo. Cliente querendo reunião urgente. Ela silenciou o toque. Importante? Diego perguntou. Pode esperar até amanhã. Você tem certeza? Não quer atender? Renata olhou para ele, para o anel no dedo, para as montanhas, para a vida que construíram juntos. Amanhã, ela repetiu. Hoje eu só quero ficar aqui.
Diego passou o braço ao redor dela. Sem arrependimentos? Renata pensou em tudo que deixara para trás. O apartamento chique, o escritório no 23º andar, os jantares caros, o status, a sociedade que quase foi. E pensou em tudo que ganhou. Acordar com beijo em vez de despertador. Trabalhar em pijama. Ajudar pessoas reais com problemas reais. Jantar em família. Noites estreladas. Amor verdadeiro. Só um. Ela sorriu. Não ter ficado presa na neve antes. Diego riu aquele riso que ela amava. Eles ficaram na varanda até as estrelas aparecerem. Milhões delas, como sempre, como Renata aprendera a ver. E ali, naquela casa pequena, em cidade pequena, com vida pequena, pela métrica do mundo, Renata finalmente entendia. Ela não tinha perdido nada quando seu carro quebrou naquela estrada. Ela tinha encontrado tudo. O que você achou da história de Renata e Diego? Deixe seu comentário abaixo. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.